Como o Green Rio tem uma conotação meio informal, eu não vou fazer cerimônia com os meus parceiros aqui da mesa, e vou pedir, então, ao secretário, que eu estou tomando a liberdade, até estou segurando a mão do secretário, porque para ele fazer os primeiros 5 minutos que ele combinou comigo, mas ele tem muita coisa para falar, ele tem muito conteúdo. Então, por favor, para poder dar tempo, inclusive, da sequência do nosso chefe-geral da Embrapa de Água e Energia. Por favor, Marcelo, desculpe. Obrigado, Bia. É sempre um prazer, Alexandre, estar aqui com vocês. A gente faz parte do Green Rio, como o secretário Marcelo Meirelles disse anteriormente. Eu queria agradecer, Bia, mais uma vez essa oportunidade, a parceria com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa. E é com satisfação que eu retorno mais uma vez a essa edição do Green Rio, e é sempre bom rever as pessoas envolvidas com a sustentabilidade e também conhecer novos parceiros empenhados em desenvolver uma sociedade e um futuro sustentável. É esse o mosaico que nós queremos, Bia, como você falou. E estamos juntos nesse mosaico. E é também com muita satisfação que eu venho expor aqui parte dos esforços do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para o desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável e circular, seguindo os esforços que iniciamos desde 2019 com o ex-ministro Marcos Pontes e agora que continua com o ministro Paulo Alvim, dando continuidade a esse esforço da sustentabilidade dentro da Secretaria de Pesquisa e Informação Científica, mas também na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, e a Secretaria de Estrutura Financeira e de Projetos, com Marcelo Meirelles, trazendo recursos adicionais ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O MCTI vem, ao longo dos últimos anos, desenvolvendo sua estratégia de bioeconomia, e ela vai ser amplamente discutida ao longo dessa edição do Green Rio, em diversos seminários e painéis. Ela está representada pela mandala que vocês... Deixa eu ver se... está aqui, está aqui. A mandala que vocês recebem aí no portfólio, que mostra os eixos temáticos nos quais nós trabalhamos, sendo eles a produção sustentável, a biomanufatura industrial, a gestão do conhecimento e o apoio aos bionegócios. E o agradecimento especial aqui às secretarias do Ministério. E essa estratégia é muito importante, pois vai permitir o avanço em setores críticos para a bioeconomia, como as cadeias produtivas da biodiversidade brasileira, a agricultura sustentável, a bioeconomia industrial, novos materiais, química renovável, novos alimentos, sistemas alimentares contemporâneos, indústria farmacêutica e de cosméticos, insumos e bioinsumos sustentáveis, economia circular e segurança alimentar e nutricional. É importante que a gente destaque também que essa estratégia que vocês veem aqui foi construída com contribuições dos setores governamental, acadêmico, empresarial, por meio de oficinas e reuniões ao longo de 2020 e 2021, no âmbito do projeto ODEBio, Oportunidades e Desafios da Bioeconomia, que é coordenada pela Secretaria de Pesquisa e Informação, a qual estou à frente. Integra essa estratégia, por exemplo, a rede MCTI Embrapi, de inovação em bioeconomia, que terá sua primeira reunião hoje, à tarde, durante o Green Rio. Essa rede agrega 27 unidades Embrapi, que trabalham diretamente com o tema bioeconomia e economia circular, e ela vai auxiliar o MCTI a desenvolver projetos estruturantes em áreas estratégicas da bioeconomia brasileira, tais como controle biológico e bioinsumos, tecnologias para biorefinarias e a química de renováveis a partir da biomassa. Ainda com a Embrapi, veremos funcionamento de um novo mecanismo de fomento, o Basic Funding Alliance, que apoiará projetos de cooperação entre ICT, empresa e startups em temas de fronteira do conhecimento, e já estão disponíveis 20 milhões para a operacionalização dessa linha. Outro ponto importante que essa estratégia contempla são as cooperações internacionais.
Ainda hoje estaremos reunidos aqui, como foi dito anteriormente, com nossos parceiros alemães, para avançarmos nessa exitosa cooperação de pesquisa, desenvolvimento e inovação em bioeconomia que temos com a Alemanha. E a chamada pública com a Alemanha está trazendo resultados importantes. Iremos debater as lições aprendidas com a chamada conjunta em bioeconomia, lançada durante o Green Rio em 2020 aqui no Rio de Janeiro, com resultados preliminares muito animadores. E também vamos debater os próximos passos dessa cooperação, verificando os temas estratégicos e um novo calendário de atividades conjuntas. Essa é a primeira reunião presencial que faremos desde 2019. E é bom revê-los aqui no Rio de Janeiro, e eu quero agradecê-los pela hospitalidade. Eu sou professor da Federal do Rio de Janeiro, é sempre bom voltar para casa. Quando estive aqui nas versões anteriores. Ainda sobre a cooperação Brasil e Alemanha em bioeconomia, amanhã a gente vai ter um seminário de acompanhamento dos 4 projetos contratados na primeira chamada conjunta nos temas uso industrial da biomassa, plantas medicinais aromáticas, e ao todo foram investidos 6,8 milhões. Essa é uma excelente oportunidade de verificarmos os avanços dos pesquisadores brasileiros junto com os alemães e a condução desses projetos. Aqui também eu destaco o tema de interesse comum aos 2 países, são os bioinsumos sustentáveis, e o MCTI lançou, junto com a FINEP e com o CNPq, como o diretor André Godoy da FINEP disse, com recursos do FNDCT, nós lançamos 2 chamadas públicas que totalizam 72 milhões para o desenvolvimento de defensivos agrícolas, sustentáveis, bioinsumos e fertilizantes, contemplando aí a inovação e a pesquisa, porque sem pesquisa não existe inovação. É importante a gente bater nessa tecla. Nós temos que ter, só temos a agricultura que temos por causa da pesquisa científica. Prospectamos em águas profundas porque temos pesquisa científica. Combatemos o vírus do SARS-CoV e agora a varíola dos macacos, porque temos pesquisadores competentes. Temos aí vacinas nacionais para a Covid, inclusive uma de RNA, fomentada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E amanhã teremos aí um webinário onde vamos continuar com a divulgação das chamadas públicas em bioeconomia. E essa chamada pública em bioeconomia tem 12 milhões pelo CNPq para pesquisa em bioeconomia e 28 milhões através da FINEP para a subvenção. E, por fim, amanhã vamos discutir aí a bioeconomia florestal com instituições voltadas ao fomento e desenvolvimento sustentável da Amazônia. E só na Amazônia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com as várias ações de regeneração de áreas degradadas, cadeias produtivas da bioeconomia, as torres, e com cooperação com a Alemanha, a Torre Ato, LBA, são várias torres na floresta amazônica, monitorando o ambiente da copa das árvores. O Brasil faz pesquisa de ponta na Amazônia. Só na Amazônia estamos investindo em pesquisa e inovação cerca de R$500 bilhão. E isso é muito importante que todos vocês saibam. O Ministério da Ciência e Tecnologia está empenhado na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável. Quero agradecer, Bia, o convite para participar mais uma vez. E essa estratégia que foi aqui colocada nessa mandala envolve parceiros. Nesse mosaico, aí está o mosaico. E o Green Rio está aqui junto com a gente. Obrigado, Bia. Muito obrigada, secretário. Essa mandala é tudo que a gente quer. O mosaico está em imagem agora. Eu fiz uma metáfora e você trouxe a imagem. Muito obrigada. Queria te convidar, então, para ficar conosco, para assistir a apresentação que vai ter agora do nosso chefe-geral da Embrapa de Bioenergia, Alexandre Alonso. Por favor, a palavra é sua. Gente, bom dia a todos, quase boa tarde já. É uma satisfação imensa poder estar participando aqui da Green Rio. Já agradeço
a Bia pelo gentil convite. É uma honra para mim estar podendo falar para vocês um pouquinho aqui sobre as contribuições da agricultura brasileira para a bioeconomia, para a descarbonização. Acho que muito disso já foi falado em algum momento aqui na mesa de abertura. E é uma honra para mim estar representando a Embrapa, essa empresa tão reconhecida, tão querida por toda a sociedade brasileira, e representando também minhas colegas aqui das 3 unidades do Rio de Janeiro, Maria de Lourdes, a Edna e a Cristiane também. É uma satisfação para mim estar aqui. Eu tenho um pointer, Bia, que eu possa passar? Será? Como é que eu passo? Eu estou precisando de um pointer para o keynote speaker. Cadê a produção? Estou precisando da produção aqui. Alô? Perfeito, já chegou. Aponta para lá, ok. Eu prometo ser o mais breve possível aqui, até para não tomar muito tempo de vocês na hora do almoço, mas considero que num evento com essa temática do Green Rio e do quanto que foi falado aqui, é importante a gente discutir um pouco sobre as contribuições da agricultura para a bioeconomia, para a descarbonização. É um breve roteiro do que eu pretendo abordar com vocês aqui hoje, alguns desafios que estão à nossa frente aqui, principalmente nos próximos anos, o desenvolvimento sustentável como um novo paradigma de desenvolvimento para a sociedade, descarbonização, bioeconomia, o papel da agricultura e também, como o secretário Morales bem disse, o papel da ciência, tecnologia e inovação como drivers dessa bioeconomia e, por fim, uma visão de futuro. Normalmente, as apresentações a gente deixa para falar o futuro no final, né? Os desafios, perspectivas. Se vocês me permitirem, eu vou inverter um pouco essa lógica, eu vou olhar para o futuro primeiro, para que a gente possa identificar os desafios que a gente tem à nossa frente e como que a bioeconomia, como que a química de renováveis e a agricultura tem esse papel. Bom, obviamente, olhando para o futuro, essa é uma condição que nos aguarda, né? Um crescimento populacional bastante elevado, a gente espera aí ter mais de quase 9 bilhões de pessoas até 2050, e não somente isso, além do crescimento populacional, um aumento da expectativa de vida, que é obviamente muito bom, mas o envelhecimento da população, mudanças de hábitos que trazem necessidade para novos produtos, novas formas de consumo, concentração de pessoas, principalmente em áreas urbanas, uma migração da área rural para o campo, e isso nos traz um conjunto de desafios. E, obviamente, eu não quero aqui elencar como os principais, mas talvez 5 dos principais desafios do futuro, que vão advir desse crescimento populacional elevado, obviamente, acesso ao alimento, acesso à água, energia, a questão climática do ambiente e, obviamente, uma resolução da questão da pobreza que ainda persiste em vários países do mundo. Então, a gente precisa olhar esses desafios e precisa buscar soluções. Agora, a gente precisa considerar também que a gente passa por um momento bastante único no contexto da humanidade. A gente passa por um momento de retomada, de recuperação econômica pós-pandemia. A gente teve com a pandemia, vamos dizer assim, uma disrupção de várias das cadeias de suprimento, que elevou o preço de commodities, produtos. A gente está vendo inflação bastante acentuada em vários países do mundo. Mais recentemente, uma lástima, né, que tem ocorrido esse conflito na Ucrânia, que tem dificultado também acesso a alimentos, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores agrícolas e de algumas commodities, e também de suprimento, por exemplo, de inputs básicos para a agricultura, como fertilizantes. Isso trouxe uma nova dinâmica para a agricultura, uma nova dinâmica para o mundo, e, obviamente, pensar o crescimento, a retomada do crescimento, considerando a questão climática, como que a gente pode, obviamente, transformar a nossa economia por uma estratégia de recuperação que leve em conta a descarbonização, os objetivos do clima. Então, esse é um cenário bastante complexo que está à frente, e como vários já me disseram, que me antecederam, mencionaram, a gente vive hoje 2 velhos conhecidos, ou 2 velhos problemas. Um que é a segurança alimentar. A gente tem hoje novamente vindo à tona o debate quanto à questão de acesso a alimentos. A gente tem um volume de pessoas bastante considerável no mundo que ainda tem restrição no acesso à alimentação, a nutrientes. Isso, obviamente, é um desafio que a gente precisa questionar. Segurança alimentar talvez seja algo
que a gente precisa estar muito atento no futuro, assim como segurança energética, né? A gente vê ali um mapa do lado esquerdo de como diversas nações estão estruturadas para suprimento de energias. A gente viu recentemente, até por conta do próprio conflito com a Ucrânia e o acesso a gás natural, como que a segurança energética também voltou a estar em pauta. E embaixo um gráfico que demonstra que os países estão buscando equacionar a questão energética, a questão alimentar, vêm estabelecendo compromissos climáticos para que essa recuperação, essa segurança que está sendo buscada, seja feita conciliando com o clima. Então, a gente vê esse movimento de vários países se comprometendo a garantir segurança alimentar, a garantir segurança energética, ao mesmo tempo que se equaciona isso com o clima. E, obviamente, toda vez que a gente tem tempos de crises, a gente precisa buscar soluções criativas, inovação, e onde existem também oportunidades. Então, talvez a gente esteja diante de um momento em que a gente tem, efetivamente, oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável como uma forma de equacionar, como uma forma de endereçar esses desafios globais. Esses desafios, como não poderia deixar de ser, eles são multifacetados e são bastante persistentes. Para o desenvolvimento sustentável, a gente precisa olhar diferentes domínios, domínio da biosfera, domínio tecnológico-econômico, domínio institucional, e entender que muitos desses desafios não são novos, mas, na verdade, eles precisam ser endereçados de maneira conjunta, porque muitas vezes você não consegue resolver um isoladamente do outro. Então, tem ficado gradualmente claro que há uma espécie de um erro de design nos processos de desenvolvimento, especialmente naquilo que a gente vem convencionando chamar de uma economia tradicional. Então, para se buscar um desenvolvimento sustentável, é preciso e é imperativo que a gente promova um desenvolvimento fundamentado em processos que sejam mais inteligentes, de produção, de consumo, solução de conflitos, promoção do progresso mais justo e menos assimétrico de alguma maneira. Então, nesse contexto, políticas e ciência eles são elementos críticos nessa jornada. Pensar o desenvolvimento sustentável é preciso envolver essas duas dimensões. E é por isso que muito recentemente algumas agendas têm surgido, e talvez a principal delas que busca reinventar esse conceito de desenvolvimento, os objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da própria ONU, são 17 objetivos sustentáveis, 169 metas que vão desde a erradicação da pobreza, fome zero, saúde, emprego, indústria e inovação, enfim, abrange um conjunto bastante grande. E é esse novo paradigma que dá a base de sustentação para o desenvolvimento dessa bioeconomia. Interessante a gente mencionar que esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não são isolados, eles não ocorrem de maneira independente, assim como os desafios globais também não são. Existe uma interdependência, ou seja, os alvos pretendidos para esse desenvolvimento sustentável, eles se complementam e se reforçam para evitar justamente que o progresso em uma área específica não ocorra às custas de outras áreas. E ali do lado esquerdo é só um trabalho bastante interessante, no qual foram relacionados as metas do objetivo sustentável, mostrando a relação entre elas. Então vejam vocês que pensar em desenvolvimento sustentável não é pensar apenas uma parte da equação, é pensar o todo, olhando essas interdependências, olhando essas relações. Por isso mesmo tem ficado claro, a partir dessa visão sistêmica, que existem alguns nexos muito importantes nessa Agenda 2030. E talvez, Bia, um dos nexos mais relevantes que a gente tem hoje e que a bioeconomia endereça de uma maneira muito efetiva, é o nexo água, energia, alimento e clima, né? O Dr. Kleber, secretário, ele mencionou justamente esses eixos como pontos em que a agricultura tem uma contribuição bastante relevante. Então, é sobre essa ótica de visão sistêmica de desenvolvimento sustentável que a gente vem buscando trabalhar para desenvolver a nossa bioeconomia e a nossa agricultura.
Essa reinvenção desse modelo econômico, como eu disse, se há um erro de design, precisa se corrigir esse erro para que você possa ter um modelo diferente, né? A gente não consegue obter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. E é como uma resposta para aqueles desafios globais que foram postos ali, e considerando essa visão sistêmica, interligada, de desenvolvimento sustentável, que equacione várias dos desafios conjuntamente, que a gente tem passado a repensar o paradigma de desenvolvimento, o paradigma econômico, e no qual tem surgido uma série de coisas, bioeconomia, economia circular, economia verde, como alternativas, como respostas. Promover o desenvolvimento sustentável, portanto, significa promover a bioeconomia. E a gente, portanto, passa por um momento de transição. Talvez a gente esteja entrando já há alguns anos, né? Os próprios 10 anos da Green Rio demonstra isso, que a gente passa a olhar para uma nova economia, uma economia baseada em sistemas biológicos, uma economia mais circular e uma economia que promova desenvolvimento sustentável. E aí essa nova economia, essa bioeconomia e a agricultura tem muito em comum. Acho que não é à toa que tantos dos meus colegas que me antecederam falaram sobre agricultura. Então, esse é o motivo pelo qual eu trago as contribuições da agricultura para a bioeconomia e para a descarbonização. Mas antes de lhes contar um pouquinho sobre quais são esses papéis, essas contribuições, eu queria trazer uma outra agenda que tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui, que é essa agenda da descarbonização. O carbono, a gente tem, por conta de questão de emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, etc., aumentado a concentração de carbono na atmosfera de forma bastante crescente. Talvez o momento da história que a gente vive agora é aquele no qual a gente tem uma maior concentração de CO2 atmosférico. E durante muito tempo, as pessoas encararam esse carbono quase como um problema. E, no final das contas, esse problema passou a ser parte da solução. Parte da solução por meio de estratégias robustas de descarbonização e por meio do estabelecimento de mercados de carbono, ou seja, dar valor àquilo que antes era talvez um problema. E esse é um gráfico muito interessante que complementa o dado ali do World Bank, que demonstra as iniciativas para o estabelecimento de mercados de carbono ao redor do mundo. Então a gente já vê que esse é um movimento que não é exclusivo de uma ou poucas nações, mas é um movimento efetivamente global, buscando o estabelecimento desses mercados. Os que estão em rosa, aí, no caso, são mercados de carbono já estabelecidos. E por que isso é interessante? Por que eu trago essa discussão da descarbonização para uma apresentação que trata da agricultura? Porque o mercado de carbono no Brasil ele oferece uma enorme oportunidade para a agricultura brasileira. O Brasil é uma potência agrícola e ambiental e a gente tem o potencial de ser talvez um dos maiores, se não o maior gerador de créditos de carbono no mundo. Somente no mercado voluntário, né, algumas estimativas têm indicado que a gente pode gerar aí mais de 100 bilhões de dólares em créditos de descarbonização. E o interessante disso, Bia, é que desses créditos de descarbonização, a maior parte disso, 3/4, vem daquilo que a gente vem chamando de Nature-Based Solutions. São iniciativas apoiadas em sistemas biológicos, apoiadas na natureza. E aí, obviamente, agricultura, pecuária, florestas têm um papel fundamental. Implementar, portanto, práticas de maior sustentabilidade à agricultura, converter pastagens degradadas em áreas férteis, sistemas integrados, são, portanto, ações estratégicas para desenvolvimento desse mercado de carbono. E essa é só uma imagem que demonstra qual que é o potencial. Fala, poxa, Alexandre, será que realmente é tudo isso? Somente no setor agropecuário, uma estimativa ali do ICC demonstra que a gente tem potencial de gerar entre 10 e 90 milhões de toneladas de CO2 equivalente. A parte do setor de florestas, um volume até, inclusive, muito superior, até 660 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E, obviamente, o setor de energia, como eu disse, a gente tem um desafio de produzir energia sustentável, de garantir segurança energética, além de alimentar, também com um potencial bastante grande
para a descarbonização. Então, investir no desenvolvimento tecnológico nos setores agropecuários e no setor de energias é também uma ação estratégica para o desenvolvimento da bioeconomia. Não à toa, a gente tem no Brasil um caso de sucesso que advém da Política Nacional de Biocombustíveis, como talvez o primeiro, se não um dos primeiros mercados de carbono estruturados no Brasil. Essa política atrela a eficiência energética ambiental dos biocombustíveis a uma eficiência ambiental medida por uma análise de ciclo de vida, no qual, para cada 1 tonelada de CO2 equivalente que é mitigada pelo uso de biocombustíveis, os produtores podem gerar um crédito de descarbonização, que é então comercializado como um papel na Bolsa de Valores, gerando uma receita adicional também para os próprios produtores. Então, só nesse ano, esse gráfico talvez esteja um pouco defasado, mas a gente já tinha sido emitidos, não necessariamente aposentados, mais de 146 milhões de crédito de descarbonização. Isso significa 146 milhões de toneladas de CO2 que foram evitadas na atmosfera por conta do uso de biocombustíveis. Então, esse é um momento bastante interessante para se estimular políticas, práticas que também ajudem a desenvolver esse mercado de carbono. Bom, por fim, feita essa primeira contextualização a respeito da questão dos principais desafios, como obter ou como equacionar esses desafios por meio do desenvolvimento sustentável, eu gostaria de, também, antes de comentar um pouco sobre a contribuição da agricultura, falar um pouco da bioeconomia. E talvez possa ser até estranho a gente falar sobre bioeconomia num evento cujo tema, se não um tema central, mas um dos é a bioeconomia. Mas eu trago essa discussão porque se eu fizer uma enquete rápida aqui agora nessa plateia e nas pessoas que estão nos estandes, a gente vai ter definições diferentes do que é a bioeconomia, quais setores estão abrangidos na bioeconomia, qual a contribuição que a bioeconomia dá. Então, para que eu possa efetivamente demonstrar, Bia, quais são as contribuições da agricultura para a bioeconomia, eu queria primeiro contextualizar o que eu estou tratando aqui como bioeconomia. Não necessariamente ela é totalmente abrangente e nem quero aqui colocar como uma definição efetivamente definitiva, mas a bioeconomia, do modo como a gente vem tratando, ele envolve alguns conceitos que estão muito bem exemplificados nessa figura. Talvez o primeiro deles, e está destacado ali do lado esquerdo, é esse Sustainable Biomass Sourcing, ou seja, é uma disponibilidade de biomassas de modo sustentável, vamos colocar assim. E essas biomassas, obviamente, elas podem vir de um contexto agrícola, biomassas residuais, até pensando em explorar a questão da biodiversidade nacional também, que é riquíssima de uma maneira sustentável. Então, eu acho que isso é importante, porque além de trazer um componente de renovabilidade, a gente traz um componente biológico, de sistemas biológicos, para dentro dessa equação. Um segundo é aquilo que está destacado do lado direito ali, ó. Outputs de produção integrados, né, que a partir de um modelo de biorefinarias, e, portanto, por meio de ciência, de tecnologia e inovação, que você possa gerar múltiplas saídas, múltiplas cadeias. E talvez, e aqui eu coloco como duas das principais delas, as cadeias de bioenergia, biocombustíveis e de produtos baseados em componentes biológicos, esse bio-based products, além, obviamente, de alimentos e componentes alimentícios. E uma característica que é importante, que faz uma ponte entre a bioeconomia e a própria economia circular, que é esse conceito de reutilização, de circularidade. Então, quando a gente traz fontes sustentáveis de biomassa, uma abordagem baseada em ciência de múltiplos produtos, biorefinaria, estabelece esses dois mercados e traz um componente de circularidade, a gente tem bem contextualizado o que eu aqui estou tratando como bioeconomia. E só para a gente ter uma ideia do quanto isso é realmente significativo, esse é um dado da própria União Europeia, a bioeconomia movimenta aí mais de 2 trilhões, algo próximo a 3 trilhões de euros, tendo ali a agricultura, tendo a manufatura de alimentos e bebidas e tendo o componente florestal também, uma parcela bastante significativa desta bioeconomia. Então, isso já é uma realidade, a gente não está tratando aqui de algo que está por vir, isso já acontece. E no Brasil não é diferente. Alguns dados indicam que do PIB brasileiro,
cerca de 14% pode ser já atribuído à bioeconomia, com uma participação bastante efetiva da agropecuária, com 53% de contribuição ali. Então, isso demonstra que a gente tem um modelo bastante interessante de agricultura. Então, as cadeias de valor resumidas ali em alimentos e componentes alimentícios. O Brasil tem uma agricultura bastante pujante, bastante diversificada, uma produção enorme de commodities, mas não somente disso, uma produção pecuária bastante significativa, de produtos lácteos, frutas, hortaliças. Então, e duas agriculturas, pelo menos, bastante bem tipificadas. Uma agricultura de maior porte, mais tecnificada, e também um componente de agricultura familiar muito relevante, que produz boa parte dos alimentos que a gente consome aqui no país. E a gente faz isso, obviamente, mantendo um componente de sustentabilidade bastante elevado. Esses dados aqui, não é um dado da Embrapa, para não dizer que a gente está apresentando um dado próprio, é um dado do Map-Based Biomes, indica que 66% do território nacional é atualmente conservado e sendo que a agricultura ocupa uma parcela bastante pequena do território nacional. Uma outra cadeia de valor importante de biocombustíveis, bioenergia. O Brasil tem uma diversidade enorme de biocombustíveis, de bioenergia na sua matriz, tanto biodiesel, etanol, vem surgindo também biogás, bioquerosene, entre outros, com uma contribuição bastante efetiva também para aquela agenda da descarbonização. Aqui embaixo tem um dado da Única, que somente pela utilização do etanol nos veículos flex-fuel brasileiros, a gente já mitigou a emissão de 500 milhões de toneladas na atmosfera. Basicamente porque os biocombustíveis têm um papel nessa também que vem se convencionando chamar de economia circular do carbono. Não à toa, os biocombustíveis e a bioenergia têm um papel significativo nos compromissos internacionais que o Brasil assumiu de reduzir as emissões de CO2 até 2025 e até 2030, com base nos dados de emissão de 2005, sendo o papel dos biocombustíveis bastante significativo, além de, obviamente, zerar o desmatamento ilegal, além de, obviamente, recuperar pastagens degradadas. E uma outra cadeia de valor, que é essa cadeia de químicos, bioprodutos, bioinsumos. Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque ela basicamente mostra aqui algumas dos que são aquelas biomassas sustentáveis, e do lado de lá, os inúmeros intermediários e produtos que podem ser obtidos a partir da biomassa. Então, virtualmente, qualquer químico produzido a partir de fonte fóssil pode ser produzido a partir de fonte biológica com a tecnologia adequada. E, além disso, novos mercados. A gente tem buscado ampliar também a participação de bioinsumos na agricultura brasileira, se desenvolver compostos bioativos para a indústria farmacêutica, indústria cosmética, corantes, entre tantos outros. Então, trazendo um pouquinho aqui dessa contribuição da agricultura, eu gostaria de mencionar que a agricultura brasileira ela tem algumas fases bastante claras, marcadas. Talvez a primeira fase de expansão, no qual a gente migrou principalmente das áreas mais temperadas para as áreas tropicais, e isso garantiu a segurança alimentar do país. Mais recentemente, a agricultura brasileira se desenvolveu, se tecnificou baseado em ciência, baseado em inovação, e permitiu o aumento da capacidade competitiva, e que gerou também, obviamente, uma capacidade exportadora para o país. E um componente de sustentabilidade, de intensificação sustentável que vem se desenvolvendo, e mais recentemente, aquilo que a gente vem chamando de multifuncionalidade da agricultura. Então, vocês veem que muitos dos elementos dessa nova economia, dessa bioeconomia, elas já estão incorporadas na agricultura brasileira. Aqui só um exemplo de algumas contribuições para a bioeconomia e para as emissões de gases de efeito estufa, tem a ver, por exemplo, com a construção da fertilidade dos solos. Solos brasileiros normalmente são solos pobres, mais ácidos, e essa fertilidade construída é que, na verdade, permite que o país possa ter essa agricultura pujante que ela tem. Obviamente, práticas sustentáveis que protegem solos, incorporam carbono no solo, como, por exemplo, o plantio direto na palha, tem um impacto ambiental positivo extraordinário, esse tipo de tecnologia,
Assim como, por exemplo, essa única tecnologia que a gente gosta sempre de mostrar, que é a fixação biológica de nitrogênio, Bia. Graças a um inoculante, nenhum metro, nenhum hectare da soja hoje produzida no país precisa de fertilizante nitrogenado. Então, isso a gente está falando de quase 40 milhões de hectares. Isso gera uma economia para o país de quase 12 bilhões de dólares anualmente. E a quantidade de CO2 evitada por conta de não se utilizar fertilizante nitrogenado aí é nada menos do que extraordinário. Então, é uma contribuição bastante relevante. E temos desenvolvido agora aquilo que a gente tem chamado de intensificação sustentável, ou seja, como que a gente pode aproveitar de uma maneira mais efetiva as áreas, os recursos naturais, pensando no desenvolvimento de uma agricultura sistêmica de baixo impacto. Isso aqui é só um sistema integrado de produção que permite, por exemplo, a utilização da propriedade, da terra, durante 365 dias do ano. Começa com soja, passa para o milho, do milho forma-se uma pastagem, que entra-se com o gado e, posteriormente, se retoma o plantio de soja. Então, isso permite que a nossa agricultura tenha múltiplas safras no mesmo espaço. Normalmente, a gente faz 2 safras por ano, mas é possível se fazer também até 3 safras em alguns momentos. E integração pecuária, lavoura, floresta, que buscam incorporar sistemas agrícolas, florestais, para permitir a incorporação, a captura de carbono, zerando, portanto, as emissões de CO2. É isso que permitiu o desenvolvimento de um protocolo de carne carbono neutro, por exemplo, ou de soja carbono neutro. Então, a agricultura, dentro deste contexto da bioeconomia, ela passa a ser, além de fornecedora de alimentos e fibras e de energia, também um componente importante para a geração de biomassas, biomateriais, químicas, bioplásticos, biofábricas, entre outros. Então, essa agenda que a gente tem chamado de multifuncionalidade e que dialoga com toda a Agenda 2030 com o desenvolvimento sustentável. Eu vou parando por aqui, Bia, por conta do tempo que a gente está aqui. Não, mas está tão boa, estou com pena de separar. Você que manda, eu tenho mais um monte de... Então, eu vou passar rapidinho algumas... Está uma maravilha a sua apresentação. Então, eu vou passar só uns minutinhos aqui. A menina ali, senão ela me mata. Eu já liberei. Tá bom. Eu queria só mostrar para vocês um exemplo de sustentabilidade, de inserção da agricultura na bioeconomia, que advém de uma única cultura agrícola, que é a cultura da cana-de-açúcar. E esse exemplo ele é muito emblemático, Bia, porque ele traz realmente... não um blá blá blá, mas na prática como que a agricultura dialoga, como que a agricultura contribui com essas agendas tão importantes para o mundo. Só para vocês terem ideia, de toda a energia produzida e consumida no Brasil, 45%, quase metade, portanto, da nossa matriz energética, vem de fontes renováveis, o que é algo nada menos que extraordinário, né, se a gente comparar com outros países. Agora, mais interessante que isso é que desses 45%, quer dizer, do total, quase 20%, 18%, provém de uma única espécie agrícola, que é a cana-de-açúcar. E, obviamente, o mais conhecido aí é o papel como produtor de etanol, anido, hidratado da cana-de-açúcar, além, obviamente, da produção de açúcar. Mas esse setor ele tem dado outras inúmeras contribuições para o país. A cana ela é cultivada com grande economia de insumos químicos e a gente tem uma multitude também de produtos. Por exemplo, depois que se colhe a cana, a parte da palhada ela permanece no campo. Então, ela protege o solo, enriquece o solo, captura carbono. Além disso, com a própria produção de etanol, é produzido um subproduto que é chamado de vinhaça, que está sendo mais recentemente utilizado como fertilizante e também para agora a produção de biogás. O bagaço da cana, que é o que sobra, vamos dizer assim, após o processamento industrial, permite a produção de bioeletricidade. Então, a matriz elétrica brasileira também tem um componente de renovabilidade bastante grande e um componente biológico muito interessante que provém da cana-de-açúcar. Então, essa é a matriz elétrica brasileira e a gente vê ali que quase 8% de toda a energia elétrica produzida e consumida no Brasil vem da cana-de-açúcar, vem da biomassa, vem e mais recentemente também do biogás.
E a gente não para por aí, a gente tem visto surgir uma série de iniciativas para se aproveitar resíduos agrícolas ou subprodutos, além de biomassas dedicadas, para a produção de um outro biocombustível, que é esse biogás, que pode ser convertido a biometano, que pode ser utilizado como base para a produção do hidrogênio verde e também para a produção de amônia, fertilizantes nitrogenados. Então, é a própria agricultura gerando insumos para ela mesma. Isso aumenta a circularidade do sistema, isso aumenta também a sustentabilidade do sistema. Além de plásticos derivados de cana-de-açúcar, né, o Brasil tem um histórico aí bastante grande de se produzir o polietileno verde a partir de cana-de-açúcar. Então, você vê que isso é um exemplo na prática da sustentabilidade. E a gente não para por aqui, por incrível que pareça. A gente produz açúcar, etanol, a gente produz biogás, fertilizante, bioeletricidade, pode produzir hidrogênio verde, eletricidade. Mas, por exemplo, com a própria questão da eletrificação veicular, o etanol pode ser uma opção para aquilo que a gente está chamando de bioeletrificação. Ou seja, um veículo elétrico movido a etanol e hidrogênio. Você abastece o tanque com etanol por meio de um reformador. Você libera os hidrogênios do etanol. Esse hidrogênio é utilizado, então, como para gerar eletricidade para recarregar essa bateria. Então, é um carro elétrico que não vai na tomada. É um carro elétrico que é recarregável a partir de um componente biológico, de um biocombustível, que é o etanol. Olha que coisa extraordinária, maravilhosa. Isso já está sendo testado no Brasil. Novos combustíveis avançados, a gente tem buscado desenvolver combustíveis avançados para, por exemplo, suprir a indústria de aviação, com aquilo que a gente chama de Sustainable Aviation Fuels. E esse é um estudo que foi feito recentemente até pelo Agroícone. A gente tem uma demanda de 7,2 bilhões ali de litros. A gente pode usar cana-de-açúcar, etanol como matéria-prima também para a produção desse SAF. E dependendo da rota tecnológica que você utiliza, você pode suprir até 90% da demanda por combustível de aviação. E ciência, tecnologia e inovação é um driver importante. E eu acho que essa é uma pergunta que sempre surge, né? Tipo, é possível efetivamente se conciliar a produção de alimentos com a produção de bioenergia, novos bioprodutos, químicos renováveis? Então, essa é uma chargezinha um pouco ácida, mas a resposta prática para isso é que sim, a gente consegue equacionar as questões de segurança alimentar ao mesmo tempo que a gente consegue equacionar questões de segurança energética, ao mesmo tempo que a gente consegue equacionar as questões de segurança climática, por meio de tecnologias habilitantes, como são chamadas essas biorefinarias. Atualmente a gente tem alguns exemplos de biorefinarias no país, mas talvez essas duas são principais, né? Eu já mencionei os vários produtos que são produzidos a partir da cana-de-açúcar, e com a soja a mesma coisa, né? O biodiesel, farelo, glicerina, uma tantas outras. Mas isso é aquilo que a gente chama de primeira geração das biorefinarias. O que a gente tem trabalhado é para desenvolver biorefinarias de segunda geração, no qual a gente tenha múltiplas entradas, diversas matérias-primas com características adequadas para o processamento industrial, desenvolver rotas tecnológicas adequadas para que a gente possa gerar químicos, materiais, polímeros, ou seja, uma série de outros produtos derivados da agricultura. Então, não é absurdo a gente antecipar que as fazendas do futuro, elas muito provavelmente, Bia, vão ser acopladas ou se não a totalidade delas, pelo menos algumas delas, serem acopladas a biorefinarias, que vão ser capazes de aproveitar todo o potencial econômico da biomassa, gerando alimentos, gerando combustíveis, gerando químicos, gerando outros tantos produtos. E as biorefinarias, como eu disse, esse aqui é um exemplo do lado direito da figura, são produtos químicos que são obtidos a partir de fonte fóssil, portanto, majoritariamente petróleo. E do lado esquerdo, do lado direito ali, são os mesmos produtos sendo obtidos a partir de biomassa, a partir de açúcar. Virtualmente, todo químico originado de fonte fóssil pode ser produzido a partir de fonte biológica. Então, as biorefinarias elas podem, eventualmente, levar à substituição de matéria-prima não renovável
como o petróleo, por exemplo, por biomassa, em múltiplos processos industriais, alimentando, portanto, o desenvolvimento da bioeconomia a partir da agricultura. Por isso que a gente tem inúmeras unidades da Embrapa pesquisando novas tecnologias para o desenvolvimento da bioeconomia. Eu vou pedir licença para as minhas colegas ali das unidades aqui do Rio, que eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Essa é a Embrapa Agroenergia, a unidade que eu tenho a satisfação de dirigir. A gente basicamente busca promover a competitividade da bioeconomia por meio do desenvolvimento de novas tecnologias para permitir a conversão de biomassa em produtos de alto valor agregado. A gente tem soluções tecnológicas que vão desde novas variedades de cana-de-açúcar geneticamente modificadas, e mais recentemente a gente desenvolveu a primeira cana geneticamente editada, porém não geneticamente modificada. Então a gente consegue alterar uma pequena fração do DNA, e essa nova cana apresenta novas características, mas não é um organismo geneticamente modificado. A gente vem desenvolvendo novas tecnologias para a obtenção, por exemplo, de uma série de ácidos orgânicos a partir de rota biotecnológica ou rota química, e também para a obtenção de compostos químicos e materiais a partir da biomassa. A gente tem um portfólio de ativos e tecnologias que está disponível, se alguém quiser eventualmente conhecer esse material, ele está na internet. Então, meus amigos, o futuro é bio. E o futuro ele é sustentável. A gente precisa, para desenvolvê-lo, combinar boa ciência com boas políticas. Eu fico feliz que o Brasil tem uma série de políticas já para fazer a inserção da agricultura nessa nova economia, políticas de zoneamento, agricultura de baixo carbono, o próprio Renova Bio, assim como uma série de programas, Programa Nacional de Bioinsumos, de agricultura de baixo carbono. Então a gente está bastante bem posicionado. Uma coisa que a gente precisa fazer, e que a gente tem feito mais recentemente, Bia, é medir efetivamente a sustentabilidade. Não adianta somente a gente dizer que algo é sustentável se a gente não puder medir, não puder demonstrar, né? Tem uma máxima que diz que aquilo que não pode ser medido não pode, ou pelo menos vai ser mais dificilmente gerido. E isso tem sido requerido no mundo mais recentemente por conta de padrões de ESG que têm emergido, né? Então os investidores tenderão a apostar em empresas, negócios dispostos a aderir a esse novo modelo que tenha, né, que valorize o ambiente, o impacto social e a conduta ética. Para isso a gente também tem boa ciência, para isso a gente tem uma métrica chamada de análise de ciclo de vida, que por meio de inventários permite avaliar todas as entradas e saídas de vários desses componentes, ou seja, num processo do berço ao túmulo. Então a gente pode não somente falar que somos sustentáveis, mas podemos medir e demonstrar. Então, como uma mensagem final aqui, o que esperar de 2020, 2030? Eu, obviamente, espero esse futuro bio, né, no qual a gente possa, a partir de fontes de sistemas biológicos, migrar dessa economia fóssil mais tradicional para uma bioeconomia circular, renovável, sustentável. E o nosso planeta ele pode ser finito, mas a criatividade e a inovação são processos sem limites, portanto, infinitos. Então, não tenho dúvida que o futuro nosso aqui da bioeconomia vai ser brilhante e que o Brasil vai ser uma referência e um modelo para esse desenvolvimento sustentável. E por isso também parabenizo aqui os organizadores por esse evento. Era isso, obrigado. Eu sei que eu tomei o tempo de vocês na hora do almoço, mas espero que tenha sido proveitoso. Bom dia. Alexandre, foi maravilhoso. Senta aqui um minuto só. Eu sei que está todo mundo morrendo de fome, querem sair, mas eu preciso registrar que há muito tempo que eu não vejo uma apresentação que me empolgue tanto. Você está de parabéns. Eu acho que a gente devia ter essa apresentação no bolso para andar pelo mundo e quando perguntarem sobre o Brasil, né, ali da gente pega e mostra, olha aqui, isso é o Brasil. E estou muito feliz que nessa plateia, quanta gente não quis almoçar para ouvir o que você tinha que falar, e você passou um recado maravilhoso. Zé Guilherme, você já viu que bacana que a gente apresentar isso lá no seu centro de sustentabilidade, está vendo aqui meu amigo Zé Guilherme. Ingo Mersch, eu estou feliz que você assistiu também, porque o Ingo é a ponte da agricultura com a Alemanha. Eu estou vendo o Richard Charity,
Que bom te ver aqui, Richard, depois de tantos anos. Você também é um amigo antigo. Nossa, olha quanta gente bacana que eu estou vendo aqui, que eu estou tendo agora, não estou mais chorando, estou podendo ver com calma as pessoas que estão aqui. Que bom ver vocês e que bom que vocês ouviram este homem falar o que o Brasil tem. Isso não sai na mídia, estou parecendo alguém falando isso, mas isso não sai na mídia. Isso aqui tinha que ir, né, Clecivaldo? Eu acho que é esse que a gente tem que mostrar. Então, eu agradeço imensamente. Eu posso disponibilizar essa apresentação no site do Green Rio, se autoriza, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada nessa apresentação e eu vou fazer um pendrive dessa apresentação e vou sair distribuindo, andando pelo mundo, mostrando isso aqui é o Brasil, isso aqui é o Brasil, isso aqui é o Brasil, porque esse é um Brasil que muita gente não conhece. E você trouxe para nós. Eu não sei como te agradecer, porque foi uma masterclass que você deu aqui. Muito obrigada. Outra salva de palmas para eles, porque ele merece. Bom, enfim, quem quiser comer rapidamente alguma coisa, tem umas coisas maravilhosas aqui na barraquinha da Bill. Cadê as meninas da Bill? Não sei se elas já estão lá. Mas não esqueçam que a gente tem programação a seguir, hein? A Fiocruz vai fazer uma apresentação que tem tudo a ver com o que você falou, porque também você botou os ODS. Depois tem cadeias de valor da bioeconomia. Eu estou feliz também que o prefeito de Itu está aqui e assistiu. Ô, Queiroz está aqui, que bom, chegou ele, aquele moço bonito ali. E o prefeito de Itu, ele certamente deve ter tirado milhões de ideias com a Verônica e a Lida dessa apresentação. Eu posso imaginar, eu vi a nuvenzinha fervendo ali na cabeça deles, e assim como eu vi o Zé Guilherme com uma nuvenzinha fervendo na cabeça dele, de quanta ideia você trouxe. Parabéns. Quando dizem que a Embrapa é a joia da coroa, não é por acaso, não é, meninas? Então, vamos em frente, um almoço rápido, porque breve continuaremos aqui e com mais riqueza para levar. O próximo é às 14 horas, Fiocruz.